essa é a figura do herói. Pode passar. O herói interior é uma estrutura que todos nós carregamos dentro de nós. Então eu quero falar para cada um de vocês que vocês têm um herói dentro de vocês. A questão é, esse herói já despertou ou ele ainda está bloqueado? Eu quero fazer algumas perguntas aqui para entender um pouco quem vocês são, o que é que vocês conhecem. Levanta a mão aqui, quem conhece o empresário Delmiro Gouveia? Só quem conhece. Quem conhece o Euclides da Cunha, autor da obra Os Sertões? Esse alguém, algumas pessoas conhecem. Quem conhece aqui o Henrique Dias, pernambucano? Agora, quem conhece a cantora Anitta, levanta a mão. Quem conhece o influenciador Felipe Neto? Levanta a mão. Mais gente conhece, né? Só que eu quero dar um recado aqui, e o Ícaro falou muito bem. Eu quero dar um recado para quem é pai, quem é mãe e que tem filhos. Nossa geração carece de referências, e essas referências principalmente são heróis. Heróis que foram apagados da história, como os 3 primeiros, que muita gente aqui não lembrou, mas um no ramo do empreendedorismo. O Delmiro Gouveia foi um grande empresário, foi um herói da história do Brasil. Assim como o Euclides da Cunha, o Henrique Dias, mas heróis que foram apagados da história. E a missão minha aqui é deixar a mensagem seguinte, que quando os heróis são apagados, se apaga uma luz no reino. Porque os heróis são aqueles que têm a coragem de fazer o que é preciso ser feito, mesmo sem ter um ganho imediato, visível, material. Porque o herói interior, ele desperta quando a gente dá voz à nossa alma e não à voz do ego. E hoje, quando a gente olha para a nossa cultura, o que mais tem é pessoas olhando para o seu ego, fazendo apenas o que vai dar retorno financeiro, o que vai trazer algum retorno material. E o chamado do herói, ele nasce da alma, do propósito. Aquele chamado que geralmente a gente olha e fala, eu não vou ganhar nada com isso, mas o herói, ele sabe que precisa ser feito. Ele não faz porque ele vai ser beneficiado, mas ele faz porque é preciso. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, levanta a mão. Ok, pode passar para o próximo slide. Então, o herói, ele é despertado quando ele recebe esse chamado interno da sua alma, um chamado à transformação, e ele decide olhar em 3 direções. Quais são as 3 direções que o herói precisa olhar para despertar e encarar a sua jornada de heroísmo? A primeira é para fora, e para fora é para o mundo. O herói, ele olha e vê os problemas atuais. Quais são os problemas atuais no mundo? Quem aqui olha para o mundo e vê muito problema, levanta a mão. Pronto. Quem olha para o mundo e não vê problema, está com algum problema. Então, o herói, ele vê esse problema. A gente olha para o mundo hoje, a gente vê a violência crescendo. Não só em quantidade, mas em intensidade. Cada vez a violência fica mais próxima da barbárie completa. A gente olha os problemas de saúde do nosso país, educação, um país que mais gasta em educação e que é uma educação de péssima qualidade pública. Então, nós vivemos num mundo que a gente consegue ver os problemas, e não é só do país ou da cidade. Às vezes é dentro da sua família, é na sua comunidade. O herói, ele analisa e ele busca entender as raízes desse problema. Essa é a primeira direção para o herói nascer. O chamado ao heroísmo, falar alto, a voz da sua alma falar alto. Qual que é a segunda direção? Pode passar o slide. Olhe para você. Para a gente fazer qualquer transformação, a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber as nossas forças, as nossas capacidades. Quem eu sou é fundamental no meu propósito. E o olhar para dentro significa olhar para esse lugar. Quais são as minhas forças? Quais são as minhas habilidades? Como eu posso contribuir? Porque o seu silêncio, ele é parte do problema, mas o seu posicionamento é parte da solução. Repitam comigo assim: o meu posicionamento é parte da solução. É parte da solução. E é por isso que nós temos que nos posicionar. O herói, ele olha para fora, mas ele olha para dentro e fala, tem a ver comigo. Tem uma pergunta que é bom que vocês meditem sobre ela, que é o seguinte: o que todos esses problemas do mundo que vocês veem, porque todo mundo levantou a mão, tem a ver com você? Algumas pessoas vão falar assim, não tem nada a ver comigo. Essa pessoa, ela está presa no ego ainda. E tudo bem. Sabe por que tudo bem? Porque às vezes é uma fase na vida. Às vezes essa pessoa está tão apertada financeiramente que tudo que importa para ela é o dinheiro. Está tudo bem. Mas em um momento na sua vida você vai sentir o chamado ao heroísmo. E aí você precisa se posicionar. Porque se a resposta
para a pergunta eu tenho tudo a ver com isso. Então você já se viu como agente capaz de empreender a jornada e dar sua contribuição, fazer a mudança acontecer. A terceira direção, pode passar o slide aí, é olhar para o alto. E olhar para o alto é buscar orientação divina, porque está cheio ao longo da história grandes líderes que tentaram fazer transformação baseada no seu ego. Viu o problema, eu vou transformar, e cometeram atrocidades. E vários ditadores, a gente pode dizer aqui, né? Por quê? Porque não eram guiados pela terceira direção. Então não basta olhar para fora e para dentro, tem que olhar para cima. Por quê? Nenhum de nós é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade, Mônica que não é dona da verdade, ninguém é dono da verdade. Mas Deus, Ele sabe toda a verdade. Ele não importa quantos livros eu posso ler no ano, posso ler 50 livros no ano, é muito pouco perto do conhecimento que existe. Eu sozinho eu não dou conta. Mas Deus, Ele tem acesso a todo o conhecimento, Ele sabe de todas as coisas. E no momento que eu olho para cima e entendo a vontade divina, o meu posicionamento é como um herói de fato que vai fazer o que precisa ser feito para que a transformação ela seja positiva e não a transformação do que eu acho e do que eu quero e do que eu desejo. Então isso é muito importante, essa é a terceira direção. Pode passar o slide. E aí nasce a primeira jornada do herói, que é a jornada de descobrir qual é a sua real identidade. O herói ele só desperta realmente quando ele sabe quem ele é. Quem ele é significa o que ele defende, seus valores, qual o seu propósito. E aí, depois que você sabe quem você é de fato, a gente tem a clarificação. Pode passar o slide. Imagine uma lâmpada. A lâmpada ela foi projetada pelo engenheiro para quê? Para brilhar, para iluminar, correto? A lâmpada ela não fica com dúvida no propósito dela. Você encaixa a lâmpada e ela brilha, ela cumpre o propósito dela. A questão é, e o seu propósito? E a sua individualidade? Qual é o seu chamado ao heroísmo? Porque nós temos um chamado individual. Apesar de todos nós termos propósito natural, todos nós nascemos para prosperar. A multiplicação está dentro da gente. Só que tem propósito individual, porque ninguém é igual a ninguém. É uma das maiores mentiras que contam para a gente. Né? Todo mundo é igual, não. Todo mundo é imagem e semelhança de Deus, sim. Mas cada um tem a sua individualidade. Ninguém vive a mesma vida. Nós temos experiências diferentes. Concordam sim ou não? Sim. Pois é. Então, nessa individualidade que está atrelada à nossa identidade, a gente começa a descobrir esse nosso propósito. E aí a jornada vai ficando mais clara. Aí eu digo que, eu não sei o que tem no coração de cada um de vocês, mas tem uma luz pronta para brilhar, para acender. E viver o chamado gerar transformação. Pode passar o slide. E a jornada do herói é uma jornada de conflito, né? Todo herói, ele apanha também quando ele vai brigar. Quando ele vai se posicionar, ele vai para cima da pressão, ele também tem os momentos de dificuldade. Mas o que acontece? Tem as conquistas. As conquistas nem sempre são materiais. As conquistas muitas vezes são alianças. Muita gente falou de networking aqui. A jornada do herói a gente pode viver várias ao longo da nossa vida. E se em uma jornada eu construo alianças, network, conheço mais pessoas, eu estou mais preparado para empreender a próxima. Porque agora eu tenho aliados. Então os heróis, quem sabe a Liga da Justiça, são vários heróis, né? Que formam a Liga da Justiça. Então, é um pouco disso. Tem benefícios e conquistas da jornada do herói que não é só material, mas tem material também. O herói pode ser bem sucedido dentro da sua jornada de coragem, de desafio e ser bem remunerado por isso. E aqui eu estou falando, não é mais o herói do cinema, é a sua jornada heróica na sua vida. Como empreendedor, como investidor, como pai, como mãe. E aí, entenda que o herói, ele é chamado a se posicionar no reino. E o reino é o que? É a sua comunidade, é a sua cidade, o seu país. Todos nós somos chamados a fazer uma transformação quando a gente ouve a voz da nossa alma. Pode passar o slide. E aí o que acontece? Quando o herói, ele vence uma batalha, ele conquista, ele tem os códigos da jornada, que ele pegou da jornada. E aí ele pode curar e restaurar o reino, a comunidade, a sua cidade, o seu país, o seu estado. Vocês estão entendendo comigo? O herói, ele tem os códigos porque ele não ficou estudando, ele fez acontecer, ele sabe o como. Isso são os códigos que a gente pega durante a nossa jornada de heroísmo na nossa vida. A minha jornada no empreendedorismo,
teve fracasso, teve erro, teve armadilha, beleza, mas não acaba por aí. O sucesso, ele revela que você venceu, você sabe o processo. E na medida que você sabe o processo, você pode ajudar outras pessoas. Então imagine, de forma simples, um viciado, ele larga o vício nas drogas, ele sabe como ajudar outro viciado a sair, porque ele já foi um viciado e saiu. Essa é a contribuição que o herói dá ao mundo. E hoje nós estamos numa geração que precisa de boas referências, de heróis. Porque, infelizmente, hoje parece que tem pai e mãe que não entendem a importância de dar boas referências aos filhos. A maioria dos influenciadores e as pessoas famosas nada tem que contribuir para a formação intelectual e desenvolvimento pessoal do seu filho, não. Sinto dizer isso. Tem muita história de herói que deveria inspirar, mas foi intencionalmente colocada de lado, foi esquecida na nossa cultura. Mas não é importante só resgatar essas histórias porque um herói desperta outros heróis, mas é importante você se posicionar e meditar sobre esse lugar. Então eu entendo que talvez essa palestra, que não é uma palestra, que é uma convocação para novos heróis, ela talvez não faça sentido para todos vocês, mas para alguns que eu estou vendo aqui faz muito sentido. Então é porque você já recebeu o chamado, tem algo que te incomoda e você sabe que você pode ser um mecanismo de transformação dentro de casa, dentro do seu trabalho, na sociedade, de alguma forma. Então o herói ele traz os códigos de cura e restauração. Pode passar o slide? E aí é muito importante, porque como o propósito é individual, todos nós somos chamados, primeiro de tudo. Viver propósito não é só para quem é rico, fulano, não, é para todos nós. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque o autoconhecimento ele vai revelar isso. Que você pode, de fato, fazer uma transformação. Vai fazer com que você se sinta capaz. Todos nós somos chamados. Pode passar o slide. O tempo está curto. E eu quero dizer que quando a luz do herói brilha, desperta, porque os heróis são a luz do reino, a sociedade é transformada. Quando o herói desperta, a contribuição é dada. A peça do quebra-cabeça se encaixa, porque a sua jornada heróica é como se fosse uma pecinha do quebra-cabeça que encaixa no quebra-cabeça maior. Imagina o rei, imagina a sua comunidade, a sociedade, um quebra-cabeça imenso. Todo mundo que empreende a sua jornada heróica vai lá e coloca a sua pecinha de contribuição. E quando você não vive a jornada do herói, quando você não desperta o herói interior, fica faltando a pecinha lá. Todo mundo paga a conta disso. Então, o pai que não ensina um filho, depois vai colher as consequências. Mas não é só o pai, é a sociedade inteira. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos maiores estudos, né, que revela a questão da criminalidade ligado à ausência paterna, mostra que a maioria dos criminosos, eles não tiveram pai presente. Isso é um índice. Quer dizer que não tive, você não, mas é uma estatística. Então, a sociedade toda perde pela sua falta de posicionamento. Porque você pode ser um excelente pai, mas se você manter sua boca fechada, outros pais não vão aprender com você os códigos que você tem. Então, faz parte do nosso posicionamento encaixar essa peça e dar essa contribuição. Pode passar o slide? Então, depois de falar tudo isso aqui, quem acredita que nós precisamos de heróis? Levanta a mão. Então, vocês vão fazer o seguinte, todo mundo pega o celular e acende a lanterna. Fica de pé, acende a lanterna e balança assim. E repita comigo: eu sou um herói, e vou fazer a minha luz brilhar. Excelente, muito obrigado. Pode passar o slide, podem sentar. Para finalizar, isso aqui foi um exemplo. Todos levantaram e mostraram essa luz porque eu convoquei vocês. Eu fiz essa convocação, vocês toparam o desafio, levantaram e acenderam a luz. Mas você já pensou quanto de movimento você pode gerar de transformação se você se posicionar e convocar outras pessoas também a gerar transformação? Então, quem tiver mais interesse, eu quero fazer um convite especial para seguir o meu movimento Trincheira, que é um movimento para despertar heróis, principalmente com a arma mais importante do herói nessa geração, que é a comunicação. A comunicação é a arma mais poderosa para um herói nessa geração, porque a comunicação revela a verdade. A comunicação te faz se posicionar. A comunicação ensina e transforma através do ensino. Então todos estão convocados a fazer parte do meu movimento Trincheira, onde nós nos reunimos para treinar e desbloquear a comunicação. Uma coisa é ter oratória bonita,
outra coisa é desbloqueada para falar a verdade, falar o que precisa ser feito e ser falado. E o outro convite é para participar do meu método TNT, que é o método de desbloqueio da comunicação, encontro de identidade e clarificação de propósito. Gustavo, quanto paga? Não vai pagar nada, é só entrar no grupo. Entra no grupo, vai ser um treinamento por demanda e todos estão convocados. Quem sentiu a convocação e sentiu o chamado ao heroísmo, entra no grupo e muito obrigado a todos vocês. Valeu, grande Gustavo, parabéns, arrebentou, viu? Turma, a gente já está terminando, obrigado.